Fala galera, bem-vindos a mais um Papo 10 aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor e uma semana muito boa, né? Sempre muito bom vir aqui gravar esse vídeo com vitórias do São Paulo e essa semana foi exatamente assim. O São Paulo, no início da semana, no domingo passado, conquistou uma vitória importantíssima contra o Bahia, que é um time excelente, comandado pelo Rogério, que também está nas primeiras posições do campeonato, e né, nessa quarta-feira também, quarta-feira passada, outra vitória fora de casa, dessa vez contra o Atlético Paranaense, mais um time bastante cascudo, mais um time que estava ali na parte de cima brigando por posições no G4 com o São Paulo, e aí duas vitórias consecutivas que somadas com a vitória antes contra o Criciúma, embalam mais uma sequência positiva para o São Paulo, para afastar de vez aquele princípio de crise que estava começando a se desenhar com os 4 jogos sem ganhar, né? Vamos lembrar, e a gente já falou bastante disso no programa anterior, que o São Paulo vinha de uma sequência de 4 jogos em 10 dias que foi bastante negativa, né? Ela começa com um empate contra o Inter fora de casa, e foi um empate em que o São Paulo não jogou tão bem, mas criou chances, teve ali o gol anulado do Caleri naquele impedimento bastante questionável, teve 2 defesas milagrosas do goleiro do Inter, e o São Paulo não conseguiu fazer o resultado e saiu com um empate. Não era ali terra arrasada, até porque é um jogo fora de casa, o Inter é um bom time, mas não conseguiu conquistar a vitória. Depois vem o clássico contra o Corinthians, a mesma situação, São Paulo se coloca na frente do placar por 2 oportunidades, cede o empate, e ali mesmo com um a mais, né, um jogador a mais, não consegue fazer o gol. De novo teve milagre do goleiro adversário, aquela defesaça do Carlos Miguel no lance com o Michel Araújo, e o São Paulo de novo podendo ganhar, empatou o jogo. Se esses 2 resultados não eram resultados trágicos, né, longe disso, a sequência do São Paulo depois disso que acabou colocando um ponto de interrogação na cabeça do torcedor. O São Paulo perde para o Cuiabá em casa, num jogo muito ruim, e depois perde para o Vasco no final de semana em um jogo pior ainda, em que a postura do time faz 1-0 e deixa o Vasco, que estava no Z4, em crise, praticamente sem torcida, virar para um 4-1, realmente ali se desenhava um princípio de crise que logo o São Paulo conseguiu afastar aqueles rumores de que teria um racha do Zubeldia com o elenco, aquela coisa toda. Rapidamente o São Paulo reagiu, conseguiu afastar isso e, como eu disse, conquistou 3 vitórias consecutivas que recolocam o time na parte de cima da tabela. No vídeo anterior a gente até especulou algumas possibilidades do porquê o São Paulo estava enfrentando essa crise, né? Então teve questão de aumento de ingresso, teve questão do presidente ter ido viajar, alguns erros de planejamento em algumas posições que a gente apontou aqui. Então tudo isso somado, também com uma postura dos jogadores que deram uma desinteressada e do próprio Zubeldia, que naturalmente ainda está em um processo de adaptação do calendário do futebol brasileiro, esse conjunto de coisas acabou contribuindo para que o São Paulo desse aquela queda tão drástica de rendimento nos 4 jogos anteriores, nesse primeiro recorte que eu fiz. Porém, o São Paulo rapidamente reagiu, e aí, até por apuração da Pri Senhorães, que é setorista aqui do Arquibancada também, ela conta, vale a pena ler essa matéria, quais foram os pontos de reação do São Paulo para essa virada de chave. E alguns deles passam justamente por esse entendimento do Zubeldia de que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, muito competitivo. E essa coisa de rodar muitos jogadores, claro que existe a preocupação e existia a preocupação pelo fato de jogar 4 jogos consecutivos em 10 dias e com intervalo mínimo, né, de só 2 dias entre um e outro. Naturalmente existia essa preocupação, que é legítima até pelo histórico de DM do São Paulo, as contusões, etc., do Zubeldia em dar uma preservada nos principais jogadores. Então, mexer de um jogo para o outro no time, não deixar estourar tantos jogadores e tudo mais. Mas eu acho que talvez ele tenha ido para um excesso nesse ponto, e aí o time ficou muito descaracterizado de um jogo para o outro, acabou perdendo o padrão. Os reservas que entraram não conseguiram manter o mesmo rendimento dos titulares, e aí teve essa queda de desempenho. Para agora, de acordo com a Pri e a apuração que ela fez, o Zubeldia entendeu que ele precisa manter um time base mais forte possível, óbvio que vai ter lesão, suspensão e outras coisas que vão forçar essa alteração no time, mas ele vai manter a espinha dorsal do time por mais tempo possível, por mais jogos possíveis, sem deixar estourar, obviamente, porque ele entendeu que a competitividade do futebol brasileiro exige isso, senão vai ficar sempre brigando ali por meio da tabela, e não é algo que o São Paulo
quer em um ano tão importante. Então a gente percebe que o time nesses jogos desse recorte mais próximo, que foi Criciúma, Bahia e agora o Atlético Paranaense, se manteve praticamente o mesmo, com exceção de um ou outro suspenso, né? Que foi o caso do Luciano, por exemplo. Agora, para o próximo jogo, tem o Caleri e o Ferreirinha, que também estão suspensos. E ele mantém a base, mantém a estrutura do time em um esquema, voltando para aquele 4-2-4 tradicional que ele já tinha utilizado no começo do trabalho e que às vezes causa um pouco de arrepio no torcedor, porque a gente lembra do 4-2-4 como um esquema que vai ser muito espaçado, né? Vai ter um buraco muito grande entre os volantes e o ataque. Mas nesses jogos do Zubeldia, mesmo com esse esquema, não foi isso que aconteceu, pelo contrário, o time conseguiu manter uma compactação e uma aproximação muito interessante com e sem a bola, graças aos dois laterais e aos nossos volantes que jogaram muito bem, e o Ferreirinha, que foi esse cara diferente que acabou entrando para viabilizar esse sistema pelo lado esquerdo, ele está se doando muito pelo time com e sem a bola também, e isso acabou favorecendo o sistema como um todo. E aí é interessante a gente perceber que todos esses jogadores de frente, inclusive o Caleri, um pouco menos, é claro, porque ele tem uma característica de jogar mais fixo dentro da área, mas todos os outros jogadores que foram ali, Ferreirinha, Lucas e Luciano, e agora no jogo contra o Atlético Paranaense, o Luciano dando lugar para o Rato pela suspensão, todos eles com uma movimentação muito intensa. E isso é fundamental para que esse sistema dê certo, não só que os volantes aproximem e consigam roubar essa bola com um pouco mais de pressão, que é algo que São Paulo também tinha perdido, mas essa mobilidade confunde a marcação. E aí todos os nossos jogadores do meio para frente são muito técnicos, e eles conseguem, com essa vantagem de bagunçar e confundir a marcação, ter uma possibilidade de finalizar, de fazer uma jogada, uma tabela. E se a gente pegar o jogo contra o Bahia, foi exatamente isso que aconteceu. Vamos pegar, por exemplo, o primeiro gol que o São Paulo fez. O Luciano ele recebe a bola pelo lado direito do campo, ele segura essa bola pela direita, então teoricamente ele está invertido com o Lucas nesse papel. Ele espera a passagem do Igor Vinícius e reparem para vocês verem a movimentação da zaga do Bahia, como eles ficam confusos, se vão dar o bote no Luciano, se vão marcar o Lucas pelo meio. Nessa confusão, o Luciano acha um passe em profundidade para o Igor Vinícius, que faz a ultrapassagem, ele cruza e o Caleri consegue finalizar. No segundo gol do São Paulo, ao abrir o 2-0, se o Luciano no primeiro gol estava pela direita e faz a jogada, no segundo gol é o contrário, o Luciano vem um pouco mais por dentro, o Ferreirinha sai lá da ponta esquerda e faz o facão por dentro, o Luciano consegue cavar a bola e encontra o Ferreirinha em condição de finalizar, como se o Ferreirinha tivesse mais ou menos ali na posição do Caleri. Então, em dois gols a gente teve, no primeiro o Luciano pela direita e no segundo ele mais centralizado, e no segundo gol, e depois na outra posição, né, a gente tem o Ferreirinha saindo da esquerda e vindo fazer esse facão por dentro para fazer o gol. Essa mobilidade, na hora que o Lucas desloca para um lado, o Caleri sai da área para gerar esse espaço. Essa movimentação gera uma nítida confusão na defesa do Bahia e o São Paulo consegue assim fazer 2 gols e aí conseguir uma vantagem bastante relevante para aquele jogo que estava se desenhando como um jogo muito difícil. No segundo tempo, o Bahia melhorou muito no jogo, conseguiu preencher um pouco mais os espaços, fez um gol ali logo no começo, que colocou o São Paulo em apuros por um tempo, mas logo depois, em mais uma jogada individual do Ferreirinha, dessa vez pela esquerda, então mostrando mais uma vez essa questão da movimentação e da alternância entre eles, o Ferreirinha faz a jogada pela esquerda, consegue driblar ali 2 marcadores, rola a bola e o Luciano, dessa vez centralizado, finaliza para o gol, bate no canto e o São Paulo consegue sacramentar a vitória por 3-1. Destacar também nesse jogo contra o Bahia, não só a movimentação dos jogadores de frente, o Ferreirinha e o Luciano fizeram um jogo assim extraordinário na partida contra o Bahia, mas destacar também a dupla de volantes com o Alisson e o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo agora, o Alisson é chovendo molhado, ele vem jogando bem há muito tempo, mas o Luiz Gustavo parece que agora ele está realmente adaptado ao futebol brasileiro, adaptado ao que o Zubeldia pede, para a intensidade de jogo, para o tipo de jogo que o Zubeldia quer, e aí ele vem crescendo bastante de produtividade. E é um ponto também, quando eu falei do planejamento no vídeo da semana passada, na posição de volante, para vocês verem como é um ponto muito relevante, como essa posição ela é fundamental para o funcionamento do time. O São Paulo jogou contra o Cuiabá e contra o Vasco, nas 2 derrotas, sem a dupla de volante. No jogo contra o Cuiabá, o Luiz Gustavo foi preservado e jogaram Alisson e Galopo, Galopo muito mal. E no jogo contra o Vasco, o Alisson estava suspenso. Então acabou jogando o Luiz Gustavo com o Galopo.
E não é uma coincidência que justamente nos 2 jogos em que a gente jogou sem a dupla de volantes principal, já que o Bobadilla está na seleção e o Pablo ainda está machucado, que houve derrotas nesses jogos. E também não é coincidência que depois que a dupla de volante com o Luiz Gustavo e o Alisson voltou para a titularidade, o São Paulo retomou o bom desempenho. Porque esse sistema de jogo do São Paulo, com velocidade, com transição, com toque de bola, de tentar impor o jogo, ele só vai funcionar se a gente tiver os volantes 100%, né? Dando bote, ajudando na construção, recuperando essa bola rápida. Então, não é uma posição que o São Paulo pode se dar ao luxo de improvisar, de colocar alguém mais ou menos. E aí, por isso que eu fiz aquela crítica. O São Paulo se livrou de muitos volantes, enquanto os jogadores da base ainda não estavam prontos para suprir essa carência. A gente ainda vai ter mais 1 ou 2 jogos antes da abertura da janela, e aí provavelmente essa situação, até pela volta do Bobadilla da seleção, etc., vai ser normalizado, o elenco vai ficar mais recheado na posição de volante, porque tem o Lisieiro e o Jackson Mendes que estão sendo testados nessa posição nos treinos, a gente não sabe se eles vão permanecer no elenco ou não, tem a possível contratação do Thiago Mendes, enfim, aí acho que o planejamento vai ser compensado, né, esse erro de começo de temporada, até a metade da temporada com a abertura da janela, vai ser compensado com esses reforços, com essa possibilidade de repatriar aí, entre aspas, os emprestados, né? E aí acho que o São Paulo vai ganhar opções interessantes nessa posição, que é uma posição assim de extrema importância, fundamental, é a alma do time, principalmente da forma como joga o Zubeldia, e os resultados estão aí provando isso. Quando o São Paulo jogou sem os 2 volantes principais, perdeu os 2 jogos consecutivos, contra o Cuiabá e contra o Vasco, e com a volta deles, o São Paulo assume aí essa sequência de 3 vitórias consecutivas. Passando então para o jogo contra o Atlético Paranaense, assim como o jogo contra o Bahia, era uma partida muito difícil. O Atlético Paranaense, principalmente lá na Liga Arena, na Arena da Baixada, que a gente popularmente chama, é um time muito difícil de ser batido, e o São Paulo mais uma vez se comportou muito bem. De novo o Zubeldia adotou essa estratégia de levar para campo o que ele tem de melhor, com exceção do Luciano que estava suspenso, e o São Paulo fez um primeiro tempo ali que talvez tenha sido o melhor primeiro tempo. Já vinha de uma partida contra o Bahia, que certamente está entre as 3 melhores do Zubeldia, e repete isso contra o Atlético Paranaense já na partida seguinte. Eu pessoalmente gostei muito da postura do São Paulo nesse jogo, porque conseguiu impor o seu jogo, controlar a partida, mesmo fora de casa, e não é simples essa tarefa, e aí a gente conseguiu construir ali as jogadas, fazer os gols. Mais uma vez, o gol do Ferreirinha, por exemplo, mostra um pouco essa movimentação, porque o Igor Vinícius que vem fazer essa jogada por dentro, encontra o Calleri no pivô, ele consegue girar, dá para o Ferreirinha que domina e faz um golaço de esquerda. Depois o São Paulo acabou cedendo o empate relativamente rápido, então não conseguiu se aproveitar tanto da vantagem de ter conquistado 1-0, muito por mérito do próprio Atlético também, que fez uma jogada boa, o Fernandinho finalizou muito bem. E no segundo tempo, no momento em que o São Paulo estava mais em apuros no jogo, porque, na minha opinião, mais por mérito do próprio Atlético do que por demérito do São Paulo, que a gente tem que lembrar que tem um adversário do outro lado, não dá para sempre acreditar essa piora de desempenho por uma culpa ou uma responsabilidade do São Paulo, então às vezes é o adversário que melhora, e para mim nesse caso foi exatamente o que aconteceu. E aí justamente no momento em que o São Paulo estava numa situação mais delicada no jogo, correndo inclusive sérios riscos de tomar o gol e tomar a virada, o Atlético faz ali, comete um erro na saída de bola, a bola sobra para o Calleri cara a cara, o goleiro deles faz uma bela defesa, mas depois no rebote o Calleri consegue fazer o gol de virada do São Paulo, e isso depois, com a expulsão do goleiro também do Atlético, acabou gerando para o São Paulo a possibilidade de controlar um pouco mais o jogo. O Zubeldia demorou um pouco para mexer, mas quando mexeu também fez várias alterações, colocou sangue novo. O São Paulo com um jogador a mais, diferente do que tinha feito em outras partidas, conseguiu aí sim administrar. Teve um susto ali no finalzinho, né, que o Jandrei agarra a bola e joga a bola no chão, quase que o Pablo chega, eu não entendi muito bem por que ele fez aquilo, mas ainda bem que dessa vez não teve nenhum erro individual, nem nada que comprometesse o resultado em si. O São Paulo sai, então, do jogo contra o Furacão com a vitória, e aí, pelo menos até os outros times jogarem, acabou ficando ali no G4, pode ser eventualmente ultrapassado por um ou outro, mas o que importa é que se mantém ali na parte de cima da tabela, que é onde o São Paulo tem que estar. Eu sinceramente acho cedo para falar que o São Paulo vai brigar pelo título, até porque o Flamengo, nessa janela da Copa América,
está ganhando praticamente tudo, o Palmeiras também, então o Flamengo em especial já está se desgarrando um pouquinho, mesmo com desfalques, mas o São Paulo precisa se colocar nas posições de briga. Mesmo que não vá brigar efetivamente pelo campeonato, o São Paulo precisa pelo menos conquistar uma vaga direta para a Libertadores por meio do Brasileiro, algo que não vinha fazendo nos últimos anos. A Libertadores desse ano veio pela conquista da Copa do Brasil. Então o São Paulo não pode negligenciar, deixar de lado o Brasileirão, porque se você se mantiver lá em cima, no topo da tabela, de duas uma. Ou você consegue, na pior hipótese, uma vaga para a Libertadores direta, que já é um excelente negócio, ou se de repente lá para a reta final da competição um ou outro time começar a escorregar, como aconteceu com o Botafogo no ano passado, e você tá por ali em condição de brigar, de repente você dá uma arrancada final e na melhor hipótese você consegue conquistar o título. Então é uma posição que o São Paulo tem que cuidar com muito carinho. É bem verdade que o calendário não é fácil. No mês de agosto voltam as competições, as Copas, tanto a Libertadores como a Copa do Brasil, mas isso não é só para o São Paulo, é para quase todos os times que estão ali brigando, e isso vai gerar um prejuízo, um desgaste, uma dificuldade maior na rotação do elenco, na manutenção desse desempenho e dos resultados, mas o São Paulo precisa tentar ao máximo, porque tem um elenco homogêneo e tem um bom elenco que pode ser fortalecido aí pelos reforços que vão chegar, talvez o Thiago Mendes, talvez o Alexandre, se colocar sempre nessa posição. Acho que a gente tem capacidade para brigar por isso nesse ano, com o elenco que a gente tem, com o treinador que a gente tem, só não pode deixar desmobilizar, só não pode achar que, tá tudo bem, vamos aumentar os ingressos, esse jogo já não é tão difícil assim, menospreza um pouquinho o adversário, porque isso certamente vai cobrar um preço muito alto. Repito, São Paulo, quando ele entende que é um time coletivo e que precisa competir com intensidade máxima, ele vai brigar por coisa grande. Se o São Paulo entender que é esse o DNA do time, a gente vai, junto com o apoio da torcida, que mais uma vez vem demonstrando essa simbiose, essa sintonia, esse apoio todo, principalmente dentro do Morumbis, eu acho que aí a gente vai poder brigar por grandes coisas. Do contrário, se ficar numa monotonia, num marasmo, achando que é mais do que é, aí a gente já viu o resultado disso em outras partidas e a gente espera que não se repita. O fato de o Zubeldia ter reagido tão rápido depois daquela sequência de 4 jogos e o São Paulo já ter engrenado agora uma sequência positiva, dá uma esperança de que, de fato, as lições que tinham que ser aprendidas naquele momento foram absorvidas, foram aprendidas, e agora é olhar para frente e tentar manter os bons resultados. Bom, pessoal, era isso. Esse foi, então, mais um Papo 10 aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor. Lembrando que, se você não está inscrito, se inscreve aí, compartilhe o vídeo, deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho, e vamos torcer para o São Paulo hoje, contra o Bragantino, dentro do Morumbis, engrenar mais uma vitória para se manter lá entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Fechou? Obrigado pela audiência, bom final de semana para todo mundo. Tamo junto, um abraço.